Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós, povo de Deus espalhado pela face da terra, com a equipe de louvor, a equipe técnica aqui presente, para esse momento de transmissão, o nosso momento de meditação, de culto, nesta data na qual nós não estamos nos reunindo publicamente nos nossos templos, mas aí na sua casa, no seu lar, no seio da sua família. Nós convidamos você a participar conosco desse momento de adoração, de louvor e de aprendizado e de meditação na palavra. Mês de maio é o mês da família, o mês do lar. Hoje nós vamos falar sobre família, lugar de refúgio. E você é convidado, transmita para os seus familiares, amigos, aí na sua rede social, para que nós possamos compartilhando e também compartilhar essa graça, essa bênção para as famílias, de forma muito especial, segundo a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. A palavra está com a equipe do louvor nesse momento. Só pra te
Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus. Nós trazemos uma palavra de parabenização e saudação aos nossos jovens das nossas UMPs. Terceiro domingo de maio é o dia do jovem presbiteriano. Então, as UMPs da nossa Federação do Presbitério de Volta Redonda, do Sino do Sul Fluminense e da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa saudação pastoral, a nossa palavra de louvor, de gratidão e adoração ao nosso Deus pela vida dos nossos jovens. Amados, a proposta da nossa meditação nesta noite é família, lugar de refúgio. Mês de maio é o mês do lar, é o mês da família. E nós estamos vivendo, nesse momento dessa pandemia mundial do coronavírus, um momento em que estamos passando muito tempo nos nossos lares, muito tempo nas nossas famílias. E eu creio que realmente esse tempo é um tempo que Deus preparou para que estivéssemos nos nossos lares, nas nossas famílias. Pegue a sua Bíblia para você estar acompanhando conosco. Leitura baseada em Atos capítulo 12, do verso 1 a 17. Nós vamos falar com Deus, agradecendo a Deus por esse momento de louvor, pedindo a direção do Espírito Santo e pedindo que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Pai Santo, nós colocamos diante do Teu altar a vida da Tua igreja, que aqui, ó Deus, está reunida de forma virtual, online. Nós não estamos aqui presencial nos nossos templos, nas nossas congregações, mas sabemos que o mesmo Espírito do Senhor que tem nos envolvido, que tem nos dado a oportunidade de louvar, de adorar, de glorificar o Teu santo nome e de aprender da Tua palavra, o mesmo Espírito Santo que no passado inspirou homens santos para que as letras, as sagradas letras da Bíblia Sagrada fosse escrita. Esse mesmo Espírito que as conservou para chegar até os nossos dias, é o mesmo Espírito que fala a Tua igreja hoje. Nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja falando ao coração da família, ao coração dos familiares, porque nesse momento nós não estamos aqui reunidos nos nossos templos, aqui em especial, segundo a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, não estamos reunidos no templo em culto, mas sabemos, ó Deus, que cada família, cada lar, cada lugar que está chegando essa transmissão, o Senhor se faz presente. A graça, a misericórdia, o amor, o perdão do Senhor se faz presente na vida desses Teus servos. E nós sabemos que o Senhor é Deus, e o Senhor está no controle de toda essa situação. Faz-nos, ó Deus, crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, na comunhão, e principalmente nesse momento que estamos reclusos, que estamos em isolamento social, em quarentena, que nos nossos lares, nas nossas famílias, nós possamos crescer em santidade, crescer em comunhão, crescer, ó Deus, na obra do Senhor. É o que nós Te pedimos, adoramos e entregamos ao Senhor esse louvor, que agora foi aqui, ó Deus, cantado, essa adoração que chega até o Teu trono de graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do nosso Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o verso de 1 a 17 nos diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então
As cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Queridos, no exato momento em que vivemos, em meio a esta pandemia mundial do coronavírus, não há um contexto mais adequado para pensarmos, para meditarmos na família como um refúgio. Nesses últimos dias, o que mais escutamos, o que mais lemos, o que mais ouvimos é a frase: fica em casa. Essa frase virou um slogan desde o início da pandemia mundial do coronavírus: fica em casa. Isso está na televisão, está na internet, isso está no rádio, está nos jornais, enfim, ficar em casa se tornou um refúgio. Ficar em casa se tornou lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Ficar em casa se tornou um asilo, um retiro. A sua casa, a sua família, o seu lar está sendo exatamente aquilo que serve de amparo, de proteção. Portanto, é um momento muito especial, é um momento muito importante, é um momento em que nós estamos vivendo um contexto, e nesse contexto, como eu falei inicialmente na abertura da nossa programação aqui, mês de maio, mês do lar. Mês de maio é o mês da família, é quando nós temos comemorações, celebrações, cultos nos lares, programações voltadas para a família, e não podemos realizar essas programações como é de praxe. Por quê? Porque nós estamos em casa, reclusos, isolados, em quarentena, e é justamente essa realidade que vem ao nosso pensamento nesse exato momento: fica em casa. Mas a realidade é, esse ficar em casa, ele precisa ser muito mais do que simplesmente acomodar-se ou ficar sem fazer nada, sem nenhuma atividade, sem nenhuma ligação ou trânsito externo. Ficar em casa precisa ser realmente estar no local de refúgio, porque a família, nesse momento, um momento ímpar da história, essa geração que estamos vivendo hoje, a presente geração, o presente século, não viveu um tempo como esse que estamos vivendo. Então, é uma oportunidade de ficar em casa, mas é uma oportunidade ímpar também de refletirmos sobre família, lugar de refúgio. Quero analisar algumas realidades aqui no contexto do texto que lemos. Primeiro, há um contexto aqui que cita 2 Tiago, um que foi morto
o irmão de João, que também era filho de Zebedeu. Tiago, que vai ser mencionado no verso 2 do capítulo 12 de Atos. Tiago também do verso 17. O que se entende dentro da teologia é que esse Tiago é o irmão de Jesus, que também está registrado em Atos 15, verso 13, que preside o concílio de Jerusalém. Nós até falamos a primeira reunião de presbitério, onde os apóstolos, presbíteros e pastores se reúnem para tomar uma decisão teológica. Então essa ideia precisa estar, porque de repente ao ler esse texto falando de 2 Tiago, é preciso entender quem são esses Tiagos. A Bíblia cita 3 Tiagos, 2 que são apóstolos. Um deles é o que morre aqui, o irmão de João. O texto nos diz que ele foi passado a fio de espada, foi decapitado. Mas Tiago, pelo qual Jesus diz assim: vão e avisem para Tiago que eu estou liberto. Pedro dá essa missão, nós vamos falar um pouco depois sobre isso. Outro detalhe é que nós estamos aqui narrando um tempo do dia dos pães asmos. Era a Páscoa, o preparo para a Páscoa. E muitos judeus zelosos estavam em Jerusalém, então era um momento oportuno, porque Herodes, ele prendeu alguns da igreja para os maltratar, executa, fazendo Tiago ser passado a fio de espada, sendo executado, e agora Pedro está no cárcere, numa prisão de segurança máxima, para que ele fosse apresentado logo após a Páscoa. Ou seja, o contexto era plausível para fazer um grande alvoroço, como foi também nos dias em que Jesus foi entregue e crucificado na Páscoa. A providência de Deus na libertação sobrenatural de Pedro dá lugar à prudência para que haja a execução, a perfeita ação, da sua obra na igreja, ou o aperfeiçoamento dessa obra na vida da igreja. Os cristãos estavam orando por Pedro, verdadeiramente, fervorosamente em oração. Você percebe que o texto vai falar de oração tanto no verso 5 quanto no verso 12. Havia oração incessante por parte da igreja por Pedro. E, como a gente pode ver no verso 11, Pedro, ele caiu em si. E aí você pode perceber que esse cair em si, quando Pedro ele é liberto de forma sobrenatural, o texto narra detalhes, eu nem vou aqui fazer uma contextualização do texto, porque o texto é muito detalhado aqui, de tudo como vai acontecendo, até Pedro estar na rua. Quando ele chega na rua, ele caiu em si. O que seria esse cair em si? Perceba no verso 1, 2 e 3, já falamos aqui sobre a execução de Tiago, os dias dos pães asmos, em que Herodes estava fazendo, na verdade, um espetáculo, usando os discípulos, usando os apóstolos. Ele já tinha mandado prender alguns cristãos, mandou executar um dos principais apóstolos, que era Tiago, irmão de João. Pedro, um dos principais apóstolos, estava também no cárcere para ser apresentado diante do povo após a Páscoa. E aí quando o anjo do Senhor tira Pedro de forma sobrenatural da prisão, e Pedro caiu em si, ou seja, ele tem duas situações. Primeiro, ele pensa o seguinte: se algum soldado judeu me vê aqui na rua, se algum soldado romano também me vê aqui na rua, se um judeu ou um romano, alguém que represente Herodes, ou alguém que represente o povo judeu, eu estou preso de novo. Então, o que Pedro, nesse momento vem à sua mente? A realidade é que Pedro, no verso 12, diz assim: considerando ele a sua situação, ele olha e ele é tocado, ele é direcionado pelo Espírito Santo para ir até a casa de uma família, porque com certeza ele sabia que essa família era lugar de refúgio. Nessa família ele encontrou refúgio, nessa família ele seria acolhido como foi. Há ali os detalhes, que ele chega no portão, ele bate, a criada vem. Como eles estavam orando para que ele fosse liberto, quando a bênção vem, quando a libertação de Pedro vem, eles ficam meio atônitos, eles não acreditam. Não, é o anjo dele, não pode, não tem como, não tem lógica, ele está numa prisão de segurança máxima. Mas percebam os irmãos que em contrapartida, ele está preso numa prisão de segurança máxima sem nenhuma segurança. Ao mesmo tempo ele vai para uma casa, que ele precisa ficar batendo no portão. Há um contexto muito interessante.
texto, na sua narrativa detalhada, diz que eles passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão que dava acesso à cidade. Era um portão, né, de alta segurança, e o portão abriu automaticamente. Mas ali ele não tinha segurança, ele não tinha refúgio, ali ele era prisioneiro. Agora ele chega numa casa, numa família, ele bate no portão. Num primeiro momento, o portão não se abre. A criada, em vez de abrir o portão, vai anunciar: Pedro está no portão. O pessoal diz: não é, ela volta. E ele continua batendo, ele continua pedindo para entrar. Ele sabe que ali é lugar de refúgio, porque ali é uma família, é uma casa, é um lar. Há pessoas que estavam, como o texto diz, congregadas em oração. E é justamente nesses pontos que eu quero pensar com os irmãos. A família é lugar de refúgio. A prisão, o cárcere, a perseguição, os inimigos, Herodes, o povo judaico, as autoridades. Nesse momento, de repente, você está se sentindo numa situação como essa. Você olha para todos os lugares, para todos os contingentes, você olha para as pessoas, por mais que elas tenham autoridades, e você não consegue ver nelas uma resposta. E a resposta está dentro da sua casa, está dentro do seu lar, está na sua família, se ela estiver dentro dos conceitos que eu quero tratar com os irmãos aqui nessa noite. Primeiro, família em oração, lugar de refúgio. O texto nos diz que era a família de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. E ali haviam pessoas congregadas e oravam. Então a família em oração, ela é um lugar de refúgio. Se o que almejamos é misericórdia, devemos orar continuamente por ela. Mas o que eles mais desejavam aconteceu. E quando a resposta veio, eles não acreditaram. O verso 15 e 16 mostra isso. Esta resposta se deu no seio de uma família. O que mais Pedro esperava e o que mais Pedro almejava naquele momento era liberdade, libertação. E quando isso acontece, a sua liberdade se dá no seio de uma família. A sua segurança, o seu refúgio é no seio de uma família. O fato de negarmos a nós mesmos e sofrermos por Cristo não revoga a lei natural de cuidar da nossa segurança, e isso por meio lícitos. Foi o que Pedro fez. A partir do momento que ele foi libertado de forma sobrenatural, a partir do momento que o anjo se apartou dele, a partir daquele instante, ele precisava tomar direção para manter a sua segurança, para manter-se seguro, para ter um refúgio concreto. E o que ele faz então? Ele procura um lar, ele procura uma casa segura, ele procura uma família. Em dias de perigos públicos como os que estamos vivendo hoje, os cristãos têm em Deus um refúgio tão secreto que os perigos deste mundo não podem nos encontrar. E Pedro achou isso em uma simples família. E aí a gente vê justamente essa questão: a prisão de segurança máxima, um homem, um lar, uma família, comunhão, oração, ação, presença do Espírito Santo. Ou seja, é nessa questão em que aquilo que representa às vezes aos nossos olhos humanos algo de muita segurança, porque quando a gente fala de uma prisão de segurança máxima, se pensa que é inviolável. Mas o Espírito Santo de Deus agiu de tal maneira que tirou aquele homem ali de forma sobrenatural e levou ele para o seio de uma família. A segurança máxima não está naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que a nossa sensação consegue captar. A segurança máxima aqui estava no seio de uma família, numa casa simples, num lar, numa família que estava em comunhão e oração, onde havia ali não só a ação, mas a presença do Espírito Santo. E isso precisa estar latente, gritante nos nossos corações, que às vezes nós, nesse momento que estamos vivendo, achamos que a segurança está no governo, está no povo, está no dinheiro, está nas posses, está no trabalho, está nas coisas materiais, nas coisas palpáveis, nas coisas que aos nossos olhos podem trazer respostas. Mas eu quero dizer que Deus está te colocando dentro de casa. Fica em casa, no seio da família, para que você encontre neste momento, na família, um lugar de refúgio. Queridos,
A família em oração, como lugar de refúgio, é o lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo. É um abrigo seguro, comparado a um porto seguro em meio à tempestade, onde o barco, o navio está ancorado. Ele se sente seguro. É assim que nós precisamos nos sentir dentro das nossas famílias. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver o contexto da oração. Deus está nos dando um grande tempo para a oração. Deus está nos colocando reclusos, isolados em quarentena dentro dos nossos lares, nas nossas casas, no seio da nossa família. E nós precisamos gastar esse tempo em comunhão, em oração, em vida de santidade, na presença de Deus, principalmente orando, buscando, clamando, intercedendo. Pedro encontrou na família de Maria um local de meditação para um tempo de reflexão religiosa, local de um retiro espiritual. Às vezes, quando nós temos uma oportunidade, eu imagino se nós não tivéssemos nesse contexto de coronavírus, por exemplo, se nós não estivéssemos nesse contexto, dia 1º de maio nós íamos ter um dia de retiro. Era uma programação do nosso presbitério. É o dia da família do presbitério de Volta Redonda. É naquele dia que a gente vai para um sítio e passa um dia de retiro. As famílias das igrejas do nosso presbitério fazendo ali aquele retiro, aquele momento espiritual de comunhão. Esse ano a gente não fez isso da forma como é de praxe, fizemos isso nas nossas casas. Então o nosso lar precisa ser esse lugar de refúgio, porque a minha casa, a sua família em oração é um lugar de refúgio. E eu me coloco no lugar de Pedro, e eu quero que você também se coloque no lugar de Pedro nesse instante, pensando o seguinte: imagina você, à noite, você estava dormindo lá no cárcere, e de repente um anjo te toca, há uma luz esplendente, e ele diz assim: levanta, acorda. Quando ele levanta, as cadeias que estão presas a ele soltam. Ele diz assim: calça a sua sandália, veste a sua roupa e vamos. E ele passa por uma sentinela, passa por uma segunda sentinela, e ele chega até o portão se abre, e aí quando ele, achando que está acontecendo um sonho, ele acha que está sonhando, de repente quando ele percebe, ele olha para um lado, olha para o outro e diz assim: estou na rua, estou liberto, estou livre das mãos dos poderosos, não serei apresentado como show diante dos judeus. Mas ele diz assim: eu preciso buscar refúgio. E ele busca justamente numa família que está em oração. Isso é a direção do Espírito Santo. Talvez muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas estão nesse exato momento tentando achar um local de refúgio, e a minha e a sua casa precisa ser esse local de refúgio. Talvez não para estar presente, talvez não é para estar presente, porque senão começa família, casa, não é para isso, é para que as pessoas possam ter a visão de dizer assim: ali há uma família de oração, e fazer também da sua família um local de oração. Segunda coisa, família em comunhão, lugar de refúgio. A comunhão, Deus tem chamado as famílias para a comunhão. Uma família em comunhão com Deus, em Cristo Jesus, vive a comunhão dos santos, no seio do lar, reflexo da comunhão com Deus no Espírito Santo. Uma família em comunhão é lugar de refúgio, mas este lugar de comunhão deve ser um local tranquilo, onde ofereça paz, tranquilidade, sossego, comparado a um refúgio ambiental. Sabe quando você está com a cabeça assim, cansada? A gente que vive numa cidade, que não é tão grande, mas é uma cidade de um contexto de movimento, a poluição, esse tráfego diário de trânsito de pessoas, de ônibus, de carro, escola, trabalho, e essa realidade. Quando você diz assim: vou descansar um pouco, o que é a primeira coisa que vem à nossa mente? Vou para um lugar de um ambiente de refúgio. Hoje eu estava vendo um vídeo do pastor Cláudio Duarte, ele passando por uma floresta com uma equipe, fazendo a trilha a pé. Aí eu falei assim: ai Jesus, que coisa gostosa que está esse lugar. Sabe assim, olhando pelo celular e pensando assim, dentro daquela floresta, um ambiente de refúgio, um refúgio ambiental, lugar com água, aquela água, sabe assim, correndo,
aquelas matas, e dá até para pensar no cheiro daquele lugar, cheiro de mato, porque a gente está num momento que a gente está em refúgio em casa, sem poder ficar transitando aí devido a essa realidade. Então o lar precisa ter essa comunhão, esse desejo, essa vontade. Você precisa sonhar com esse refúgio como um refúgio ambiental. Então a família em comunhão é o lugar que serve para amparar, para proteger, para confortar. Tem que ser um local calmo, onde o familiar, o membro da família, busca descansar, e descansar em paz, estar em paz. Local de recolhimento pessoal e acolhimento, ou seja, você se recolhe, mas também tem aqueles que se acolhem junto a você. Foi o que Pedro encontrou na família, no lar de Maria. E eu penso aqui com você o seguinte, a gente tem ouvido também as autoridades falando da preocupação dos conflitos familiares devido a esses tempos, esses dias que estamos vivendo, em que a família está ficando muito em casa. Fala-se em preocupação com alto índice de divórcio, porque enquanto a esposa sai para trabalhar, o marido sai para trabalhar, os filhos saem para a escola, chega em tarde, todo mundo já está cansado, se encontra, todo mundo vai tomar seu banho, vai fazer o seu lanche, a sua alimentação, dali a pouco está na hora de dormir, porque amanhã cedo é hora de acordar. Mas quando está todo mundo em casa, quando há alguns casos, algumas famílias que estão todos em casa, é 24 horas debaixo do mesmo teto, 7 dias por semana. E ontem, aqui na nossa igreja em particular, os irmãos que estão nos ouvindo sabem disso. Ontem completou exatamente 2 meses que nós não temos atividades presenciais na nossa igreja. Dia 15 de março foi o último dia que nós nos reunimos, tanto aqui na sede quanto nas nossas congregações. 2 meses. E a pergunta que fica é: quanto tempo ainda vai durar isso? As autoridades estão muito preocupadas com a área econômica e pandêmica, porque a pandemia é um risco, mas também, se continuar do jeito que está tudo parado, daqui a pouco a economia dá um colapso. Já está começando a entrar em alguns países, porque a gente depende de um mercado exterior, e esse colapso pode trazer o quê? Um problema muito sério na subsistência da população. E nós estamos passando esse tempo todo dentro de casa. E aí é que entra a questão da comunhão. Que comunhão é essa? É a comunhão simplesmente dos membros da família, pai, mãe e filhos, com os seus familiares, talvez num contato ou outro, como em alguns casos, às vezes as pessoas têm algum contato quando há um ente que está ou doente por causa dessa pandemia, ou que já está em algum tratamento ou alguma situação de tratamento de saúde, ou um óbito, como tem aconteceu há 2 semanas na minha família, na minha avó, e o contato é apenas com os familiares próximos, algo muito rápido. É triste, é diferente, mas é o contexto que estamos vivendo, e essa comunhão, esse contato, essa interação, ela é um resultado de uma comunhão que nós temos com Deus. Por que Pedro, ao ponderar a sua situação, ele percebe que na casa de Maria é que ele vai encontrar refúgio? Porque ali o texto diz que havia pessoas congregadas, e essa ideia de congregar aqui é a ideia de comunhão. A ideia de estar aqui reunidos, congregados, é a ideia de comunhão. E nós precisamos entender essa ideia de comunhão. Nós precisamos estar em comunhão, viver em comunhão com Deus, em Cristo, como família, ainda que nós estejamos vivendo um momento difícil. O pai perdeu o emprego. Ele não é culpado porque ele perdeu o emprego, é a situação econômica. O salário não entrou conforme esperava, vai ter que ver o que se paga primeiro. Aquele que é responsável pela realidade financeira da família precisa ser apoiado. Não é uma questão de que ele provocou essa situação. E ainda tem um contexto, que a gente sabe que isso é um problema que já vem politicamente falando, que às vezes dentro da mesma casa, da mesma família, existe a esquerda e a direita. E aí tem que ter cuidado para não quebrar a comunhão com algo que está lá fora muito distante. É o seu partido, é o seu presidente, é o seu governador, é o seu prefeito. Não, a gente tem que entender o seguinte: todos estão num momento caótico. A economia, a política, e quando há o contexto, por exemplo, dentro de uma família onde que não todos são cristãos,
Que de repente alguém pode, dos que não são cristãos, dizer assim: cadê seu Deus? Onde está o seu Deus nessa hora? Cadê o Todo-Poderoso que você diz que você confia nele? E aí é a hora que nós cristãos precisamos ter a comunhão com Deus, para manter a comunhão no lar, na família. É a hora que nós precisamos realmente entender que Deus está no controle, e não vamos ceder às provocações do ímpio, ainda que ele esteja dentro da nossa casa, ainda que ele esteja no contexto do lar, da nossa família, porque, irmãos, a comunhão nesse momento é um passo importantíssimo para vencermos em família e fazermos dessa família um lugar de refúgio. Pedro, ele encontrou isso. Pedro, ele encontrou isso na família de Maria. A minha e a sua casa em comunhão sempre será um lugar de acolhimento. A nossa família em comunhão sempre será um local de acolhimento. E em terceiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que família em missões, lugar de refúgio. Por quê? Deus tem chamado nossas famílias para serem missionárias, pois famílias em missões é lugar de envolvimento com o reino de Cristo, comprometida com Cristo, revestidas do Espírito Santo. Uma família missionária é garantia de estabilidade, é garantia da verdade, onde os fatos, o que está sendo informado, falado, transmitido, pregado, é verdade absoluta, porque é a palavra de Deus. E isso vivido em oração e em comunhão com Deus e com a sua palavra. Uma família missionária é dedicada à religião cristã, comunhão e oração. Pedro confiou à família de Maria, esta família, Maria, mãe de João Marcos, uma mensagem. Ele não só esteve ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque elas estavam em oração, havia ali um grupo junto com essa família, em comunhão, congregados, mas ele deixa eles encarregados, e aquela casa, aquela família fica encarregada de anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Por isso que eu refleti, por isso que eu disse aqui, que a família missionária é garantia de estabilidade, garantia de verdade, onde os fatos, o que está sendo informado, aquilo que está sendo falado, transmitido, pregado, é verdade absoluta. A família missionária é dedicada aos seus princípios. E Pedro sabia com quem estava, onde estava, na casa de quem estava, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e ali então ele agora nesse momento precisa estar recluso, não na casa, porque ali ele poderia ser encontrado. O texto nos diz que Pedro se ausentou para um outro lugar, ele se retirou para um outro lugar. Nós vamos encontrar a narrativa depois no capítulo 15, na reunião, que nós chamamos aqui de reunião de presbitério, a primeira reunião de presbitério, onde os presbíteros, apóstolos e pastores se reuniram para tratar de uma questão que surgiu no seio cristão, e assim que acontece entre os séculos na igreja cristã, os assuntos são tratados de forma conciliares. Então Pedro, ele se isola, mas ele deixa uma tarefa, ele encarrega a família, a casa de Maria, e diz assim: avisem que eu estou solto, avisem, contem para Tiago. Por que Tiago? Como nós já dissemos, esse Tiago aqui subentende-se e tem isso entendimento na teologia, que é o irmão de Jesus, é quem preside o concílio de Atos 15. Ele se tornou influente entre os cristãos judeus. Então era necessário que essa mensagem, essa informação, esse conhecimento, tudo que foi transmitido, e que Pedro estava liberto, e a forma como ele foi liberto, de forma sobrenatural, ele agora na família de Maria, nesse contexto todo que já analisamos aqui, de oração e comunhão, ele encarrega essa família agora de uma tarefa, de uma obra missionária. Só que esta obra missionária vai muito mais além do que simplesmente avisar Tiago e os demais irmãos. Eu já preguei aqui, já preguei na igreja central, já preguei nas congregações, um sermão que tem o título: A vida, ou a trajetória de João Marcos, a minha trajetória. Está gravado no nosso canal do Facebook da Segunda Igreja. Se você quiser ouvir, você que está nos ouvindo aí, é só você procurar, que tem essa meditação aí, baseada nesse texto aqui de Atos 12. Enfim,
Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a obra missionária dessa família foi muito mais além. Porque na pessoa de Marcos, né, você vê, por exemplo, no verso 25 e 26, verso 25 do capítulo 13, ou capítulo 12 de Atos, e o verso 1, né, do capítulo 13, quando diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos, esse no qual Pedro esteve na casa de Maria, que é mãe dele, e foi para a igreja de Antioquia. Aí a história, você tem que ouvir o sermão, né, a trajetória de João Marcos, porque ele é citado nas cartas de Pedro, ele é citado nas cartas de Paulo. Há um problema, há um conflito entre Paulo e Silas, né, ou melhor, Paulo e Barnabé, mas ele segue a sua trajetória juntamente com Barnabé. E algo interessante, esse Marcos é o Marcos do Evangelho, o primeiro evangelho escrito. Ainda que na sequência bíblica nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não está na sequência cronológica da escrita. O primeiro evangelho escrito, o primeiro escrito que o mundo teve conhecimento para ler dos evangelhos de Cristo Jesus, quem escreve, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, é Marcos. Então essa família é uma família missionária, e onde existe uma família missionária há um local de refúgio, e Pedro participou, Pedro viveu, Pedro se refugiou no seio dessa família. Portanto, queridos, mês de maio, mês do lar, mês da família. Eu creio que nós cristãos presbiterianos que comemoramos no mês de maio o mês da família, nunca tivemos um mês do lar em tanto tempo tão integral em família. Eu acho que nós estamos, né, vivendo já, como eu falei, ontem nós completamos 2 meses que não temos atividades dos nossos tempos, e os nossos cultos estão sendo pelas nossas transmissões, seja, né, hoje pela manhã, como tivemos a escola dominical, agora no culto à noite, terça-feira nós temos a transmissão do momento de oração dos grupos de crescimento, quarta-feira tem transmissão para as congregações, quinta-feira o pastor faz a transmissão aqui, e em casa, oração, comunhão e visão missionária, leitura da palavra. Hoje de manhã eu esqueci de falar, se você não tem ainda a lição de escola dominical, hoje nós estudamos a lição 5, semana que vem será estudada a lição 6, você pode vir aqui, tem os dias, terça e quarta com os horários, né, em que você pode vir aqui na secretaria com todo o cuidado que está sendo, com toda a cautela, para você pegar a sua lição de escola dominical, para você acompanhar, fazer as leituras da semana, ler em família, meditar nos estudos em casa e acompanhar a aula com o professor no domingo. Então, queridos, a ênfase está nisso, entendeu? Nunca tivemos um mês do lar em tanto tempo, tão integral em família como foi este de 2020. Vai ficar marcado na história. Eu creio que vai ficar marcado na minha e na sua história, quando a gente lembrar, olha, mês do lar, mês de maio de 2020, foi o mês que nós mais estivemos reunidos em família. Talvez não uma família com a outra, mas a minha família, a sua família, no contexto do lar. A sua família, ela tem sido um local de refúgio? Nesses dias de pandemia mundial do coronavírus, eu quero deixar essa pergunta para o meu e para o seu coração. A sua família, a minha família, tem sido um local de refúgio? A minha e a sua família tem sido um local de oração? A sua família tem sido uma família de oração? Na sua família tem havido comunhão? Em todos esses contextos que nós analisamos aqui, a sua família tem sido uma família missionária? Nós estamos aí no dia 17 de maio. Só na comemoração do mês do lar, que é o mês da família, ainda tem 13 dias. Se a sua família ainda não pensou nisso, oração, comunhão e obra missionária, ainda há tempo de você viver o restante desse mês nesses 3 pilares, para que a sua família seja um lugar de refúgio. E que Deus nos abençoe. E que a graça, a misericórdia, o amor, a bênção de Deus esteja sobre nós. Nós vamos orar, pois nós teremos... Temos uma informação aqui. O meu apagou, não sei o porquê. Sim. Está sendo colocado, né, a legenda sobre... ou não.
o número da conta bancária está sendo passado aí, a informação sobre a questão da entrega dos dízimos e ofertas. A gente sempre deixa bem claro nesse momento, irmãos, que isso não é um apelo, é apenas para flexibilizar e ter o meio, porque a nossa igreja tem sido uma igreja fiel, louvado seja Deus por isso. A igreja, em meio a todo esse contexto, tem conseguido manter os seus compromissos financeiros, mas muitos dos irmãos, precisam ter essa orientação. Conta bancária para ser depositado o seu dízimo e a sua oferta, sendo colocado aí, para os irmãos. Segundo, se você tem dificuldade para poder fazer essa transferência bancária e você quer entregar o seu dízimo, tem os dias, que está fixado lá embaixo, terça e quarta-feira, os horários, que você pode vir aqui. Sempre terá aqui uma pessoa no templo que vai abrir para você vir, deixar o seu dízimo no gasofilaço, mas isso tem que ter também um critério de segurança, tem que prestar bastante atenção também nisso. Ou você é só fazer contato, pastor Márcio, pastor Irineu e tesoureiro da igreja, ou um dos membros do conselho, preste bem atenção, tem que ser um dos membros do conselho, ou os presbíteros responsáveis pelas congregações, evangelista das congregações, para que eles possam ir até a sua casa e você então assim passar para eles esses valores. Mas preste bem atenção, irmãos, isso tem que ser para os oficiais da igreja, e nós não vamos, o pastor não vai mandar ninguém que você não conhece, não vai ser outra pessoa que você não conheça que não seja pastores ou do conselho. Isso é uma questão também de segurança, amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos receber a bênção e finalizando assim esse momento dessa transmissão de adoração, de louvor, de meditação e de crescimento espiritual. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que estabeleceu a família e fez desta família um local de refúgio, um lugar de refúgio. E nesses dias nós temos experimentado isso, ó Deus, de uma forma muito profunda, de uma forma muito presente, de uma forma muito intensa. E que esse tempo, nessa intensidade de presença no lar, na família, ela venha produzir, ó Deus, mais fervorosidade em oração, mais afeição na comunhão, e um despertamento, envolvimento, e aqueles que já estão interagidos, mais aprofundados na obra missionária, para a glória do teu santo nome é o que pedimos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, reverendo Márcio, conselho, toda a equipe pastoral. Abençoa o nosso presbitério de Volta Redonda, o Sínodo Sul-Fluminense, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ó Deus, cada família, cada lar, cada um dos irmãos que fazem parte dessa igreja, que fazem parte desta comunhão, sejam agraciados pelo Senhor. E de forma muito especial nesse mês em que nós, ó Deus, comemoramos o mês do lar, o mês da família, que nesse contexto que nós estamos vivendo, a bênção do Senhor venha sobre nós de forma sobrenatural, de forma, ó Deus, em que podemos pedir, Senhor, derrama sobre a vida da tua igreja, sobre as famílias da tua igreja, porção dobrada do teu Santo Espírito, para que a glória do Senhor resplandeça sobre o nosso lar, sobre a nossa família, e que nesse tempo no nosso lar haja segurança, haja tranquilidade, haja paz, haja refúgio, e que nós possamos entender que tudo isso vem do Senhor. É porque o Espírito Santo do Senhor presente em nós e nos nossos lares, na nossa família, nos traz essa segurança, esse refúgio, para que a glória do Senhor resplandeça em nós e através de nós, família, família da fé, família de sangue, família genética. Deus abençoe a face da terra, abençoe os governos, abençoe, ó Deus, toda a equipe de saúde, não só do nosso município, estado e do país, mas do mundo todo, para que haja, Senhor, se assim for da tua vontade, se assim o Senhor, ó Deus, tem na tua glória predeterminado, haja, ó Deus, um remédio, haja uma solução para esta pandemia. Mas sabemos que o Senhor também pode banir sobre a face da terra, ó Deus, esse mal de forma sobrenatural. O Senhor pode, ó Deus, banir, o Senhor pode, ó Deus, eliminar esse coronavírus de sobre a face da terra, onde nós já temos, ó Deus, quase 4 milhões e 500 pessoas que já foram infectadas. Muitos, louvado seja o teu santo nome, já se recuperaram. Muitos ainda estão em tratamento, muitos, mais de 300 mil já vieram a óbito só devido a esta pandemia. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor tirou Pedro daquela prisão. O
O Senhor, através do teu Santo Espírito, direcionou ele para estar no seio da família, ali, para que esse contexto analisado aqui hoje pudesse ser, ó Deus, uma mensagem, uma meditação ao nosso coração, porque a obra do Senhor estava ali presente, e nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que libertou de forma sobrenatural Pedro, e pode fazer de forma sobrenatural vir a cura sobre a terra. Mas nós sabemos que o Senhor também tem um propósito com isso. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle de tudo isso. O Senhor tem um propósito com isso. Que acima de tudo, o primeiro alvo que se encaixe dentro desse propósito, que veja o propósito, a glória do Senhor presente nesse momento de pandemia mundial, seja o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Para que nós possamos viver, passar esse tempo e ver a tua glória, o propósito do Senhor sobre tudo isso. É o que nós te pedimos, ó Deus. E agradecidos oramos no santo nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a presença e a comunhão do Espírito Santo esteja com o povo de Deus que está aqui presente através dessa transmissão, e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente com Cristo na glória. Amém.